Aí recorda e vai gravar. Vai gravar. Estão me escutando? Alguém aí? Pronto, acho que agora deu certo. Dá para ver aí a tela? Tá, A tá dando. apresentação? Aí apareceu aí essa telinha. Deu certo? Como é que grava mesmo? Você tá dizendo? Já está gravando. Como é que sabe? Ah. Aí como para? Parar de gravar. Ah, stop. E pause ali, né? Stop. Bora mesmo. Onde é que aparece por? Ei, manda a cachorro embora. Mandei ali. Mel, vai pro quarto. Bora mesmo. Bora. Passa. Onde é que aparece para adicionar o povo? Então, tá adicionando aí? Vocês sabem? Tá entrando? Ah, tô vendo agora. Então, quantas pessoas, hein? Peraí. São 8. Espera mais uns 5 minutinhos para entrar. Se vai entrar mais gente para começar? O que é que vocês acham? Ah, tô vendo aqui. Oi. Já aceitei todo mundo? Acho que sim. Esse Zoom é mais difícil. Quando der 7h15, eu vou começar. Quem entrar, vai entrando aí depois. Tá bom.
Pronto, já deu 7h15. Tá todo mundo me escutando? Vamos começar aqui? Sim. Eu vou começar a gravar agora, vou apertar aqui. Pronto, acho que agora começou. Tá gravando. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório e a gente elencou 2 temas, né? Que foi a peritonite e as doenças inflamatórias intestinais. Aí eu vou iniciar pela peritonite. Para iniciar, eu trouxe aqui alguns conceitos. Então, o que é o peritônio? O peritônio é uma membrana que reveste e protege as vísceras abdominais. Como a gente pode ver nessa imagem aqui como eu estou apontando aqui, essa parte mais vermelhinha seria o peritônio, que ele reveste toda as vísceras abdominais. E assim como também o cérebro, que tem as membranas que protegem, que são as meninges, e o pulmão, que é a pleura, que é as pleuras, e o coração, que é o pericárdio, as vísceras abdominais também têm a sua membrana que protege, que é o peritônio. O peritônio, ele é dividido, ele tem 2 folhetos, que é o parietal, que é a parte mais externa, que fica colada à parede abdominal, que seria essa parte aqui, que eu estou apontando, e a visceral, que é a que está colada nas vísceras. Entre esse peritônio parietal e o visceral, há a chamada cavidade peritoneal, onde é preenchida por líquido, que chamamos de líquido peritoneal. E mais à frente, esse líquido vai ser importante para fazer a análise depois que tira pela paracentese no exame para peritonite, que seria o líquido da ascite. Já a peritonite é uma inflamação da serosa que recobre as paredes internas e as vísceras abdominais. E qualquer que seja a causa, a intensidade ou extensão dessa inflamação. A peritonite bacteriana pode ser dividida em dois tipos, que é o peritonite bacteriana primária, também pode ser chamada da peritonite bacteriana espontânea. E também tem a peritonite bacteriana secundária. A peritonite bacteriana espontânea, que são causadas normalmente por bactérias endógenas, que resultam normalmente da translocação de bactérias, mas também pode ocorrer por disseminação hematogênica ou contaminação iatrogênica. Já a peritonite bacteriana secundária, que está mais associado à diálise, que envolve habitualmente micro-organismos da pele. Está relacionado também ao catéter, que é usado normalmente na diálise no abdômen, que seria a porta de entrada desses micro-organismos. E a contaminação normalmente é direta pelo peritônio, do peritônio pelo trato gastrointestinal, ou a urogenital, ou seus órgãos sólidos, na secundária. Já a terciária, ela se refere à peritonite secundária quando ela persiste por mais de 24 horas, após a tentativa de controle cirurgicamente da secundária.
Aí nessa aula a gente vai focar mais nas mais comuns, que é a primária, que é a mais frequente de todas, e a secundária. Juliana, Oi. só para aceitar, a gente está Sim. entrando. José. Certo? Ele entrou? Acho que sim. Deus. Pronto. Então, o que é a peritonite bacteriana espontânea? É uma inflamação, é uma infecção do líquido acítico que constitui a infecção do líquido peritoneal. Previamente estéril, na ausência de um foco intraabdominal e resultado de uma bacteriemias espontâneas. A peritonite bacteriana espontânea é uma das principais complicações que acomete os pacientes cirróticos com ascite. Ela tem uma elevada taxa de mortalidade, morbimortalidade. Já a peritonite bacteriana secundária consiste na infecção do líquido acítico, em consequência de processos intraabdominais, como perfurações do trato gastrointestinal ou abscessos. Querer não, Gatona, obrigado. Oi, quem é? Para a gente diferenciar entre esses dois tipos de peritonite bacteriana, ela é muito importante fazer o diagnóstico diferencial entre essas duas peritonites, porque o tratamento, um erro no tratamento pode acarretar numa alta mortalidade. Assim, se você tratar uma pessoa com peritonite bacteriana primária com o tratamento da peritonite secundária, a chance de mortalidade de óbito desse paciente é cerca de 95%. Já ao contrário, se você tratar uma pessoa com peritonite bacteriana secundária com o tratamento da peritonite bacteriana primária, a chance de mortalidade é 100%. Não, mãe, a minha... Tem alguém falando aí, não sei quem é, mas... José Ayrton. Rafael, é só para vocês desligarem o áudio. Pronto, deu certo. Tá. Sim, já a prevalência da peritonite bacteriana secundária é em torno de 10 a 30% em pacientes sintomáticos hospitalizados com cirrose e ascite. E a peritonite bacteriana espontânea é mais frequente em indivíduos com hepatopatia grave e avançada. Já a incidência da peritonite bacteriana secundária já não é bem conhecida, mas parece ser ser 10% das pessoas com parece 10% de todos os pacientes com peritonites. Calma, agora que eu fui. 10% dos pacientes cirróticos que têm peritonite é esse tipo, a secundária. Já as etiologias das peritonite bacteriana, a peritonite bacteriana espontânea, ela tem normalmente um único agente microbiano, principalmente bactérias aeróbicas gram-negativas. Cerca de 60% dos casos são de peritonite bacteriana espontânea são das gram-negativas. E a mais comum seria a Escherichia coli, e a segunda mais comum é a Klebsiella pneumonia.
E já também pode, a outra etiologia também, que é menos frequente a peritonite secundária, é as bactérias aeróbias gram-positivas, mas representa cerca de 25% dos casos. Já na peritonite bacteriana secundária, são causas de infecções de polimicrobiana, já que normalmente é a perfuração do trato gastrointestinal, então várias bactérias proliferam lá no líquido peritoneal, né? Então, o quadro clínico da peritonite costuma ser inespecífico, da peritonite primária, e cerca de 10% dos casos 10 a 30% dos casos são assintomáticos no momento do diagnóstico. E quando assintomáticos, as principais queixas são febre e dor abdominal, podendo evoluir para o choque e a hipotermia. E às vezes, também, elas não apresentam sintomas abdominais, mas podem apresentar outras manifestações, como piora da função renal ou encefalopatia hepática, que são geradas pelo declínio da função hepática, já que é mais comum a peritonite bacteriana espontânea, é mais comum em pacientes cirróticos. O diagnóstico da peritonite bacteriana primária é feita pela análise do líquido acítico, que depois da retirada através da paracentese desse líquido. Como a gente pode ver nessa tabela, para diagnosticar a peritonite bacteriana espontânea, deve ter a cultura do líquido acítico. Acho que eu não aceitei esse José, não, peraí. A cultura do líquido acítico deve ser positiva e a contagem dos polimorfonucleares deve ser acima de 250. E já quando a cultura se apresentar negativa do líquido acítico e o PMN ainda continuar maior de 250, não é considerado a peritonite bacteriana espontânea, seria a ascite neutrocítica de cultura negativa. E quando a cultura do líquido acítico ser positiva e a contagem de PMN ser abaixo de 250, é conhecida como bacteriacite, que é tipo uma pré-peritonite bacteriana espontânea. É uma normalmente vem antes da peritonite bacteriana espontânea. Mas também a pessoa pode ter esse tipo e não evoluir para peritonite bacteriana primária. Já essa última coluna seria a representação da peritonite bacteriana secundária, onde a contagem, a cultura do líquido acítico seria positiva, a contagem de PMN é maior de 250 e aqui apresenta infecção abdominal positiva. Aqui temos já o diagnóstico da peritonite bacteriana secundária. Para diferenciar, como eu já falei, a peritonite bacteriana primária para a secundária, requer análise do bioquímico do líquido acítico. E aqui tem alguns pontos que isso sugere
que o paciente está com peritonites secundárias, que seria a glicose abaixo de 50 miligramas decilitros, que normalmente na primária seria acima de 50, e a LDL elevado, na primária já seria normal, assim, de acordo semelhante com a sérica, com a sanguínea, e a proteína total estaria acima de 1 grama por decilitro, e na primária já seria abaixo de 1 grama de decilitros, e a ausência de resposta à antibioterapia. A ausência de resposta à antibioticoterapia, que na primária há uma melhora do paciente fazendo a terapia. Já na secundária, o paciente não iria melhorar. Já também há uma manutenção, um aumento da contagem de PMN, que eu botei ao contrário aqui, e que é acima de 250. Isso aparece tanto na primária como na secundária, é comum aos dois. Se o paciente apresentar a presença de 2 ou mais tipos de bactérias no grão ou cultura do líquido acítico, é diagnosticado a peritonite bacteriana secundária. E um ponto também, se o médico tiver ainda suspeita, não for ainda diagnosticado a peritonite secundária, ele pode se utilizar de exames de imagem, como a tomografia, a fim de investigar o foco de infecção bacteriana intraabdominal. Aqui eu trouxe essa tabela aqui para como fosse comparando o que eu falei antes, a situação da peritonite espontânea, que é a primária, e a peritonite secundária. Como a gente pode ver na contagem de células polimorfonucleares, elas são semelhantes acima de 250 células. Já proteínas totais na primária é menor de 1 grama por decilitro e na secundária seria maior, de 1 grama. A glicose já na primária seria de 50 miligramas por decilitro e na secundária seria abaixo de 50. E o LDH seria semelhante ao sérico e a secundária seria maior que o sérico. E na cultura, na primária seria uma única bactéria e na secundária seria polimicrobiano. Pode ser vários tipos de bactérias para estar presentes, etiologias. Agora, já o tratamento da peritonite bacteriana espontânea, empírico, deve se iniciar com a cefalosporina de 3ª geração, é a primeira escolha, e se utiliza mais a cefotaxima intravenoso de 2 gramas em 8 horas durante 5 dias, ou você pode usar a ceftriaxona intravenoso de 1 a 2 gramas, uma vez ao dia durante 5 dias. Também se usa a albumina de 1,5 gramas por quilo a 20% nas primeiras 6 horas, e uma infusão de 1 grama por quilo a 20% no 3º dia de tratamento, com cefotaxima, pelo fato dele reduzir a disfunção renal e a mortalidade intra-hospitalar, a albumina. Já se o paciente apresentar melhora do quadro clínico com a utilização desses medicamentos,
Não é preciso realizar a paracentese de controle após 48 horas, mas se o paciente não apresentar melhoras do quadro clínico com o uso de antibiótico, deve-se repetir a paracentese para uma nova análise do líquido acítico, a fim de diferenciar entre uma falha terapêutica e possível peritonite bacteriana secundária. E aqui, já na profilaxia, temos... É recomendado por tempo indeterminado nos pacientes após terem a peritonite bacteriana espontânea, a utilização desses medicamentos, que seria a norfloxacina, de 400 miligramas uma vez ao dia, ou você pode usar a ciprofloxacina, 750 miligramas uma vez por semana. Os pacientes que não têm peritonite bacteriana espontânea, mas têm ascite e hemorragia digestiva, deve-se realizar uma profilaxia, já que tem uma maior chance deles terem a peritonite bacteriana espontânea. Os medicamentos que podem ser utilizados é a norfloxacina, de 400 miligramas, via oral, 12 horas. De 12 horas por 7 dias. E pode ser também pode utilizar a ciprofloxacina de 200 miligramas intravenoso de 12 horas por 7 dias, ou a ceftriaxona 1 a 2 miligramas intravenoso uma vez ao dia por 7 dias. Já no tratamento da peritonite bacteriana secundária, por estar associado normalmente à ruptura de algum segmento do trato gastrointestinal e à infecção de polimicrobianos, o seu tratamento deve ser mais agressivo, que inclui uma correção cirúrgica e antibiótico terapia de amplo espectro, principalmente as anaeróbicos. Aqui tá as referências. E eu trouxe algumas questões para acrescentar na discussão. Não sei se vocês querem que eu leia ou vão ler individualmente e depois diz qual é a alternativa. O que é que vocês acham? Melhor eu descansar a voz aqui e vocês lerem. Eu posso ler, Juliana, que aí você descansa. Vamos lá. Um homem de 40 anos, portador de cirrose por vírus B e ascite, apresenta aumento no caso hepatite B, né? E a ascite apresenta aumento do volume abdominal a 3 dias, acompanhado de dor difusa de pequena intensidade e sonolência a 1 dia. Apresenta pulso, 98 batimentos por minuto, pressão sanguínea, pressão arterial, 100 por 64, temperatura 37,2 graus Celsius e abdômen tenso com dor leve difusa. É realizada uma punção diagnóstica do líquido acítico. No exame do mesmo, o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea poderá ser estabelecido, letra A, somente se o bacterioscópico direto ou a cultura forem positivos. Letra B, somente se a cultura for positiva. Letra C, pelo aspecto turvo, uma vez que germes anaeróbios raramente crescem em cultura. D, se houver mais do que 250 neutrófilos por milímetro cúbico. Ou E, se houver mais do que 500 leucócitos por milímetro cúbico. E aí? Qual letra aí? Vocês?
Mais alguém? Ah, chuta outro. Ok. É a letra D. Fiquei na dúvida. Vocês ficaram na dúvida de qual? Eu não tinha certeza do número, eu estava em dúvida entre a D e a E. Ah, sim. Tá certo. É 250. Não. Vou botar outra. Quer que eu leia também? Vou ler, tá? Se quiser. Ai, 2. A peritonite bacteriana espontânea em cirróticos, letra A, é diagnosticada se houver mais de 200 neutrófilos por milímetro cúbico de ascite. Letra B, é excluída se a cultura de líquido acítico for negativa. Letra C, pode estar presente em pacientes assintomáticos. Letra D, é frequentemente polimicrobiana. Ou letra E, é frequentemente causada por anaeróbios. e aí? Me chuta uma letra? Mais alguma? Sei. Mais alguém? Não? Hum. Juliana, não, Oi. já entrou, né? Eu pensei que tinha alguém pedindo pra entrar, mas já deu certo. Ah. Hum. Eu vou colocar aqui a letra. Pode ser presente. Seria a letra C. Alguém ficou em dúvida entre qual? Entre a. Não, a Na dúvida na B. poli... É porque a polimicrobiana você tinha dito que era só na secundária, né? É, Secundária. seria secundária. Mas eu não entendi a B. É excluída. Eu acho que é por causa dessa palavra excluída que está errado. Que elimina essa alternativa. E, ó, deixa eu botar para a tabela lá. Ó, cultura deve ser positiva. Lá tá negativa. Então, mas negativa não exclui, não? Eu acho que é verdade, viu? Eu peguei essa questão de alguma residência. Eu acho que eu acho que depois disso foi alguém que reclamou dessa questão. Duas alternativas certas, né? Eu não sei. Parece. Porque deve ser positiva e acima de 250.
Se for negativo, é excluída. Eu acho que tá. Devia ser as duas alternativas. Se alguém quiser falar alguma coisa, o que acha? Não? Mas só para outro, então. Tá bom. Alguém quer ler? Não? Eu posso ler. Em um paciente com suspeita de peritonite bacteriana espontânea, o líquido acítico revela polimorfonucleares igual a 280 milímetros cúbicos, bacterioscópico negativo e cultura em andamento. A conduta indicada é: A. Repetir a paracentese em 48 horas, iniciar cefalosporina de terceira geração, observar e repetir a paracentese caso haja febre ou encefalopatia hepática, iniciar ceftriaxona e aminoglicosídeo ou iniciar ceftazidima e metronidazol. Qual a alternativa aí? Vocês acham? Eu acho que é a B. Mas alguém tem alguma outra alternativa diferente? É a B mesmo. Mais uma. Alguém? Eu posso ler. Para estabelecer o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea, é necessária a presença no líquido acítico de pelo menos 500 leucócitos por milímetro cúbico, sendo 45% neutrófilos, leucócitos acima de 550, neutrófilos acima de 250 milímetros cúbicos, neutrófilos acima de 250 milímetros cúbicos e cultura positiva. Alguém chuta alguma letra? Diz alguma letra? Letra C. Alguém falou alguma diferente? Eu acho que como... Falaram D também. Hã? Eu Falaram falei também. D porque eu vi a cultura positiva, mas no caso o valor mais preditivo é só a contagem de neutrófilos, né, no líquido acítico. É. Eu acho que para diferenciar espontâneo e secundário também, né? Espontânea de secundária seria a cultura. Mas eu acho que seria as duas. Cultura positiva. Não, tipo, mas a cultura positiva não quer dizer que seja espontânea, não? Porque cultura positiva também tem na secundária, né? Pode dar na Tem nas secundária duas. também, né? Tem nas duas. Aí a única coisa que realmente fala se é mesmo a PBE é a contagem, né? Entendi. Não, a contagem seria aqui. É verdade, é a contagem. Seria já que... Porque normalmente a espontânea seria a única bactéria, né? E já a secundária seria polibactérias. Várias teologias. Já que seria tipo uma perfuração, assim. E o outro é mais nem sabem a causa normalmente, uma transferência de bactérias, normalmente, que eles falam. Não sabia a causa certa por isso, mas seria mais por causa, assim, a deficiência normalmente ocorre em cirróticos, né? Que tem doença hepática, normalmente é para quem já tem uma deficiência, tem uma comorbidade, né? Aí pode acontecer, assim, a membrana do intestino, ele pode
é ajudar a passagem, ele deixar, facilitar a disseminação para a parte da cavidade peritoneal. As defesas. Tá baixa. Mas seria mais por causa dessa aí, que é a espontânea seria uma única bactéria e a outra seria um leque maior. Deixa eu ver se deu. Ai. Ixi, sai por aí. É a próxima? Alguém quer ler? Ou... Eu posso ler. É. A infecção da ascite se constitui em uma das mais frequentes infecções que acomete o paciente cirrótico, estando associada à alta morbimortalidade. Pode ocorrer secundariamente uma fonte intraabdominal de infecção, havendo nessa situação uma contagem de leucócitos polimorfonucleares, e cultura da ascite, peritonite bacteriana secundária ou, mais comumente, na ausência de infecção intraabdominal, peritonite bacteriana espontânea. Para o diagnóstico de PBE, há necessidade de uma contagem PMN, independente do resultado da cultura. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. Alguém quer entrar? Alguma alternativa que vocês acham que pode ser? Vai na letra B, então? B? Mais alguém? Sim. Tá com dúvida. Seria a letra A. Não é a. Por quê? O quê? Juliana, eu fiquei com dúvida, porque não seria A. Mas é a. É A. É a, porque aqui, ó, a gente vai excluindo. Aqui, essa B e a C não poderia ser, porque tanto na peritonite bacteriana espontânea como na peritonite bacteriana secundária, a contagem de PMN é acima de 250. Então, você já exclui a B, a C, que aqui, ó, as duas estão menos de 250. Aí, aqui positivo. Aí, aqui nessa segunda, no finalzinho, que seria para completar esse último traço. Você excluir esses dois, a D e a E, só sobraria a opção A. Se fosse tirando assim de... E seria positivo, né? Porque a secundária, a cultura secundária, como a cultura espontânea, também dá positivo a cultura do líquido acítico. Então, alguém entendeu? Ah, bom, entendi. Obrigado. Eu tava com medo só desse positivo. É para confundir mesmo esse positivo aí. Pois é, aí eu fiquei, não, os dois são possíveis, então pode ser um dos dois. Aí eu, porque não há. Aí, mas valeu.
Tá certo. Aqui. Esses negócios de positivo, negativo, eu confundo mesmo. E essas setinhas. Já agora a gente vai entrar nas doenças inflamatórias intestinais, que tem ninguém para entrar não, né? Porque eu estava apertando aqui. Então, as duas formas mais presentes nesse grupo de doenças seria a doença de Crohn e a reticolite ulcerativa. A doença de Crohn e a reticolite ulcerativa, ela tem muitos pontos comuns na fisiopatologia, são semelhantes. São doenças autoimunes, também são idiopáticas, não sabe como é, porque surge porque surge. O foco dessas doenças é mais no intestino. Ela comete mais o intestino, mas ela é uma doença de aspecto inflamatório sistêmico. Então, ele pode afetar... Tem manifestações clínicas também que pode apresentar em todo o corpo. O maior fator de risco que tem nesse grupo de doenças seria o histórico familiar. Quando alguém já tem na família, a chance da pessoa ter é muito grande. E também achei interessante que essas doenças têm uma relação bem peculiar com cigarro. E pacientes que fazem uso de cigarro favorece o surgimento da doença de Crohn. Já o cigarro já protege contra a reticolite ulcerativa. Mas isso não quer dizer que a pessoa deve fumar para se proteger contra a reticolite ulcerativa, né? Porque o fumo traz outros malefícios, é claro. Aqui eu trouxe a anatopatologia uns pontos assim, para a gente diferenciar a reticolite ulcerativa da doença de Crohn, já que ela tem alguns aspectos comuns, mas eu trouxe essa expansão assim que diferencia mais as duas doenças. A reticolite ulcerativa, ela se limita mais à região do reto e do cólon, mas ela pode afetar outras regiões do trato intestinal, mas ela, principalmente essa região, se localiza mais, né, nessa região. Mas também é muito raro ele afetar a parte do intestino delgado. Logo, também, esses pacientes, eles normalmente não apresentam a síndrome desabsortiva, porque essa síndrome é mais presente quando há manifestação, quando afeta a parte do intestino delgado, que é responsável pela nutrição do indivíduo. Como ela afeta mais a parte do intestino grosso, normalmente, não quer dizer que não apareça, normalmente não é para ela apresentar a síndrome desabsortiva, que normalmente apresenta esteatorreia, que é as fezes mais com aspectos oleosos e brilhantes, mais pegajosas. Ela também, a reticolite ulcerativa, ela também se limita à parte da mucosa, a parte superficial do trato, né, gastrointestinal, do tecido. Seria uma inflamação mais superficial, não a profunda. Diferente, como eu vou falar, da doença de Crohn. E ela tem uma progressão ascendente e contínua,
quer dizer que ela normalmente não, ela tem uma progressão que vem do reto e vai para o colo sigmoide, depois para o colo descendente, colo transverso e colo ascendente. Então, ela não pula assim, vai para o reto e depois vai para o colo descendente. Não, ela segue uma coisa contínua, vai para o colo sigmoide e vai até o colo ascendente. E a região que mais são acometidas pela reticulite ulcerativa, cerca de 50% dos casos, seria a região da reticulite e o colo sigmoide. E para o nome que se refere, quando ela afeta todo o intestino grosso, seria a pancolite, que aparece só cerca de 20% dos casos. Já também uma coisa bem mais rara seria quando ela afeta a parte do colo ascendente, ela pode apresentar um ileal, um refluxo, assim, tipo um fenômeno chamado ileite de refluxo, que é tipo uma inflamação que vai da parte do colo ascendente, que entra na parte do ilho. Aí, nesse caso, como ele vai afetar o intestino delgado, ele pode evoluir para as síndromes desabsortivas. Mas isso é muito raro de acontecer. Não é comum. Já a doença de Crohn, ela comete tanto a boca, ela comete da boca até o ânus. Também esqueci de falar uma coisa. Na reticulite ulcerativa, normalmente ela polpa o ânus. Não quer dizer que ela não acomete, mas normalmente ela polpa a região anal e comete muito mais o reto e o sigmoide. Já a doença de Crohn, ela comete da boca até o ânus e ela é transmural, ela comete toda a parede do intestino. Então, não é só na parte da mucosa, ela vai profunda até a parte da serose, até a parte externa do órgão, né? E a progressão dela é salteada ou descontínua. Então, ela pode afetar uma parte aqui do final do intestino grosso ou inicial também do intestino grosso. Pode afetar vários locais, não precisa ser contínuo, como a reticulite ulcerativa. Mas as regiões mais acometidas da doença de Crohn seria o final do ilho e o começo do ascendente, e acomete muito mais o ânus, diferente da reticulite ulcerativa, que ela poupava o ânus. E aqui ele poupa mais a região, o reto. Mas não quer dizer que ele também não afete, mas ele poupa mais. Aqui eu trouxe os principais sintomas das doenças inflamatórias intestinais, que pode estar presente nessas duas. Seria a diarreia com muco e sangue. Já o sangue, ela é presente na reticulite ulcerativa, não na doença de Crohn. Dor abdominal também é presente nas duas. Desnutrição também pode ser que está afetando o trato gastrointestinal, pode dar febre ponderal e anemia. Aí aqui eu trouxe alguns aspectos, alterações clínicas que apresentam, para a gente comparar também, que apresentam dos exames que pode ser feito, né? Que pode ser endoscopia, raio-x, que pode ser a biópsia também. Aí eu trouxe uma tabelinha tipo comparando as duas doenças. Já a reticulite ulcerativa, as erosões são mais superficiais e elas podem provocar sangramento. Quando provoca sangramento, já é uma indicação para a cirurgia. Como a gente pode ver nessa imagem aqui que eu trouxe, as erosões na mucosa
do trato intestinal, avermelhado aqui, para vocês observarem. Aqui, já outro ponto também que está na retocolite ulcerativa seria a perda de austrações, que seria um achado de cano de chumbo, que se diz que no raio-x, onde onde o trato o intestino ele perde essas como se chama? Dobrinhas que tem normalmente, ela fica tipo um cano, né? Isso acontece por causa da grande inflamação que acontece na mucosa. Com isso, ela fica tipo engurgitada. Aí perde essas dobrinhas que são fisiologicamente do órgão. Tipo aqui, a gente tem os pseudopólipos, que, como a gente pode ver nessa imagem aqui, que são verrugas inflamatórias. Não são pólipos de verdade, né? São tipo umas verrugas de inflamação, porque a inflamação é muito grande. E na biópsia, a gente encontra achados de criptite e microabscessos. Já na doença de Crohn, para a gente diferenciar, uma das primeiras manifestações seria a úlceras aftoides, como a gente pode ver aqui nessa imagem, a progressão dessa tipo úlcera. Primeiro é eritema descontínuo, assim, avermelhada, e depois forma tipo úlceras afitosas. Elas são chamadas assim porque não sei se dá para ver muito bem nessa imagem, mas ela aparece com aftas, por isso que se chama aftoides. Aqui, nessa partinha meio branquinha, não sei se dá para ver, mas fica tipo afta que a gente tem assim na boca. E quando elas são contínuas, juntas, assim, junta mais de uma, aí viram ulceração linear. Dá para ver aqui, dá para ver que eu estou vendo assim, mais esbranquiçada aqui. Já esse ponto seria aqui outro da doença de Crohn seria a estenoses, que as estenoses seriam provocadas já que a inflamação do trato do intestino na doença de Crohn é em toda a parede do intestino, da mucosa até a serosa, ela pode provocar uma obstrução intestinal. Ela se colam assim, fecha o lúmen, né? Como a gente pode ver nessa imagem, o lúmen está bem fechadinho aqui, por causa da inflamação, que é grande. Aí isso aí provoca uma obstrução intestinal. E que, inclusive, é causa de cirurgia, quando chega nesse ponto. Aqui a gente pode ver também, ó, fechando aqui, no colo ascendente. E aqui também, o lumen bem fechadinho. O taxado seria pedras de calçamento, que seria esses pontos, essas inflamações, tipo descontínuo, né? Essas elevações. Fica parecendo um calçamento, esse calçamento que eu botei aqui para comparar. Um achado na endoscopia. Também na doença de Crohn, pode, por causa dessa inflamação que acontece de forma transmural, pode acontecer fístulas, já que essa inflamação ocorre de forma contínua e inflama e desinflama, né, a parede inteira do intestino. Aí, então, com isso, aquela parede que a parte externa também está inflamada,
ela pode grudar ao outro órgão que está próximo e com isso vai formar fístulas, que normalmente acontece com a vagina, com a bexiga, pode acontecer. E já uma coisa, e também as fissuras perianais, elas são essas fístulas que acometem a partir do ânus, aí ela forma fissuras perianais, já que não tem nenhum órgão lá para ela fazer, aí ela forma fissuras perianais, como a gente pode ver nessa imagem aqui. E na biópsia, a gente pode achar o granuloma não caseoso. Já as manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias intestinais, que pode estar presente, já que é uma doença que não só afeta a parte do trato gastrointestinal, é onde são autoimunes, né? Tem resposta imune, então pode apresentar febre, leucocitose, redução do PCR, mialgia também pode apresentar, perda de peso. Também pode apresentar colangite esclerosante, principalmente na reticolite ulcerativa, e que seria uma hepatopatia crônica, que já também é uma etiologia autoimune, é uma inflamação e uma fibrose dos ductos biliares e intra e extrahepáticos, que é a colangite esclerosante. Pode também apresentar as duas doenças, né? O grupo dessas doenças, as doenças inflamatórias intestinais. O veite, eritema nodoso, que é mais... Aqui eu trouxe a imagem, né? Da colangite esclerosante, a parte do ducto aqui, ó. Que fibroso, aqui, ó, tá vendo que já aqui tá normal. Aqui da inflamação, aí formou fibrose, tá bem? Nessa partinha onde tá a setinha. Aqui a gente tem o eritema nodoso, que é mais frequente na doença de Crohn. Também tem o pioderma gangrenoso, que é mais frequente na reticolite ulcerativa, como manifestações extraintestinais. Também pode apresentar dor articular, e principalmente manifestada na forma de espondilite anquilosante, que é mais frequente nas doenças de Crohn, doença de Crohn, e pode também apresentar cálculos renais e biliares, também mais frequente na doença de Crohn. Aqui, o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais se faz a endoscopia, principalmente se tiver afetada a parte alta do intestino, né, o intestino delgado. Já se utiliza mais para a parte baixa, o grosso, no intestino grosso, o ilho e a colonoscopia, que também pega um finalzinho do intestino delgado. E deve fazer também uma biópsia junto, né? Também os anticorpos que podem ser usados para o diagnóstico, os mais importantes são a ASCA, que se apresenta na doença de Crohn, e ela é positiva em 60% dos casos da doença de Crohn, e a PANCA, que é 70% dos casos da reticolite ulcerativa, ela se apresenta positiva. Pode ajudar no diagnóstico, né? Agora, aqui temos o tratamento clínico das doenças inflamatórias intestinais. A primeira opção essas são drogas mais simples para o tratamento da doença inflamatória intestinal, da primeira. A mais complexa seria a quarta, mas começa primeiro por mesalazina ou a sulfasalazina,
acompanhado com folato, por via oral ou retal. E elas agem mais quando a doença comete mais a parte distal do trato gastrointestinal. O corticoide também pode ser usado por vias retal, oral ou intravenosa. E ela é preferencialmente usado como forma de ataque. Seria assim, em doenças quando está de forma aguda, agonizando. Não é para usar de forma de manutenção, entendeu? Já a terceira opção seria os imunossupressor, que é a azatioprina ou a ciclosporina. E essas podem serem usadas de forma cronicamente, né, a longo prazo. Já a mais potente de todas as opções seria o inibidor TNF-alfa, que é infliximab e adalimumab, nome difícil. Sim, agora no tratamento cirúrgico das doenças inflamatórias intestinais, as indicações para fazer cirurgia seria fístulas e fissuras refratárias, que vai e volta, fica voltando, e a obstrução intestinal também é uma complicação que é resolvida só de forma cirúrgica. A hemorragia e megacolo tóxico refratários, que também são complicações, também só resolve de forma cirúrgica. Eu trouxe até uma imagem aqui do megacolo, raio-x aqui da direita, e a peça anatômica aqui, como ele fica. E essa é mais frequente, esse megacolo tóxico é mais frequente nas doenças, é mais comum, na retocolite ulcerativa. Também teria, se tiver displasia de alto grau e câncer, também é indicação de cirurgia. Então, quais são as cirurgias que devem ser feitas para cada doença? Na retocolite ulcerativa, na urgência, deve-se fazer a colectomia e a ileostomia. Como a gente pode ver nessa imagem que eu trouxe, a gente tira a parte do cólon e faz a anastomose do íleo com o reto. Isso aqui na emergência. Já na retocolite, mais frequente utilizado, que não é na emergência, seria feito a colectomia mais anastomose entre a bolsa ileal, feito no reto ou no ânus. Mais frequente é feito no ânus, essa anastomose. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, a bolsa ileal é em forma de J, que é a mais utilizada também. Tem outras formas que eu acho que forma é S e W, sei lá, eu não estou lembrada muito bem, mas essa aqui é a mais frequente que eles usam. E no ânus. Já a anastomose no reto é melhor, essa é uma opção melhor para mulheres jovens que têm ideia que ainda pensam em engravidar, porque ela, quando faz no ânus, a anastomose, ela diminui a fertilidade da mulher, já que ela faz aderência, né? Ela aumenta a aderência. Aderência. Forma muita aderência. Aí, com isso, dificulta a mulher engravidar. Aí, a opção dessa aí seria no reto. Já na doença de Crohn, na urgência, se faz a ressecção do segmento doente, que é uma cirurgia que é um tratamento muito agressivo,
E já quando não é na urgência, se opta pelo a estricturoplastia, também pode ser chamada de estenoplastia, que seria nessa imagem, como a gente pode ver aqui, quando tem que ele alarga o lúmen do intestino. Você faz uma secção aqui transversal, longitudinal, quer dizer, e sutura de forma transversal. Com isso, ele alarga o lúmen. E impede, e também evita que você realize a ressecção do pedaço do intestino, que na primeira opção seria retirar, isso aí não precisa. E também reduz a inflamação, e esse procedimento. E reduz, que evolua para uma estenose. Esse procedimento aqui. Aqui tá as minhas referências. Eu trouxe algumas questões também. Alguém quer ler ou posso ler? Não quero. Se alguém tiver aí ainda. Posso ler. Constitui um dos sinais macroscópicos mais precoces da doença de Crohn. Inflamação transmural, granuloma, úlcera aftoide ou inflamação focal crônica. Alguém? Letra C, né? Isso aí é fácil. Alguém vai ler ou ler? Posso ler? Pronto. Soraya, 42 anos, branca, é acompanhada ambulatorialmente com doença de Crohn, comprometendo ilho terminal e colo, com padrão penetrante. Apresenta atualmente mais de 10 episódios de diarreia por dia e dor abdominal em cólica. Vem em uso de prednisona na dose de 1 mg por quilo e aminosalicilato. Opção terapêutica mais adequada é iniciar infliximab, iniciar colectomia, retirar corticoide, iniciar probiótico, acrescentar imunossupressor. Eu acho que é acrescentar imunossupressor. É isso mesmo. Letra D. Alguém vai ler? Juliana, mas você não retiraria o corticoide não ou continuaria? Deixa eu ver. O corticoide seria mais para uma coisa de ataque, né? Porque não pode ficar muito tempo o corticoide. Sim, justamente. Retiraria. Mas eu acho que se retirar o corticoide assim de uma vez não pode, não. Tem que fazer um desmame. É verdade, sim. tem que fazer desmamando. Aí por isso que ele disse, eu acho que ele botou acrescentar. Porque para não tirar de vez, né? Pode ser isso. Mas a opção desse aqui ser na retirar emergência, corticoide. Deixar. Na emergência deixa. Tá bom. E acrescenta imunossupressor. Mas já assim, se fosse pela questão, né? A gente excluía isso aqui e aqui a C não daria certo, porque iniciar probiótico não é. É. Mas alguém vai ler? Aí entrou uma pessoa aqui. Eu leio. Com relação às diferenças clínicas e laboratoriais entre retocolite ulcerativa e doença de Crohn, é correto afirmar que, frequentemente, letra A presença de sangue macroscópico nas fezes ocorre na doença de Crohn. Letra B, as fístulas ocorrem na retocolite ulcerativa. Letra C, a obstrução colônica ocorre na retocolite ulcerativa. Letra D, o reto é muito acometido na doença de Crohn. Ou letra E, a recidiva após cirurgia ocorre na doença de Crohn. Eu acho que é a D. O reto O reto não é muito acometido na doença de Crohn. É mais acometido na retocolite ulcerativa.
ele poupa mais o reto e acomete mais o ânus. É a fístula, então, a B, né? A fístula ocorre mais na retícula. Não, a fístula é também na doença de Crohn. Então, não sei não, gente. É a letra E. A recidiva pode ser com a doença de Crohn. Com relação a isso. Ah, entendi, valeu. Mas na retocolite ulcerativa não tem o... Como ele não acomete mais o colo e o reto, ele não pode obstruir o colo. E até por conta do megacólon tóxico, não? Confuso. Como? O megacólon não é na de Crohn, não? Ou eu tô trocando? Eu acho que é na retocolite, não? Ou eu troquei É, também? retocolite é mais comum, mas não quer dizer que na outra não tem, entendeu? Quando eu falo. Entendi. É, mas as fissuras ocorrem com a relação de diferenças clínicas laboratoriais, a recidiva. Vai excluindo, né? A presença. Mas eu acho que não seria não por conta daquilo que você tinha falado, que, tipo assim, na doença de Crohn é totalmente descontinuado, né? Pode surgir no estômago, depois no intestino grosso. Aí, após a recidiva, você tira aquela parte doente, né, da doença de Crohn, só que pode aparecer de novo em qualquer outro... Porque é uma doença autoimune, então pode aparecer em qualquer parte do trato. Tem cantos que é mais frequente, mas... Entendi. Obrigado. Isso aqui dá para um bocado de discussão, assim, essa questão, né? Passar para outra. Mas a gente não termina hoje. Eu vou ler. Paciente de 28 anos, sexo feminino, com quadro de diarreia mucossanguinolenta intermitente, iniciada há 2 meses. Foi dosada a calprotectina fecal, que se mostrou elevada. Pensando em doença intestinal inflamatória, para esta paciente, qual dado abaixo falaria a favor de doença de Crohn em detrimento de retocolite ulcerativa? Letra A, esteatorreia. Letra B, icterícia progressiva. Letra C, artrite de esqueleto axial. Ou letra D, pseudopólipos à colonoscopia. D, pode ser, né? Pseudopólipos. Assim como... Ah, entendi. Ele quer na doença de Crohn em detrimento... em detrimento da retocolite ulcerativa. Essa daí eu não sei não, gente. Letra de... Foi da... É a letra A. Que calor, tô olhando bem essa questão. Icterícia não pode ser. Artrite também não. Artrite de esquelose. Eu tinha pensado... deixa eu só... Posso falar o que eu estava pensando? Pode, tô escutando. Na C não podia ser porque é esqueleto axial, que é o músculo do trapézio, né, das costas, Sim. que faz a gente ficar em pé. Que aí é mais comum na retocolite, não é? Que dá o anquilosante, a artrite anquilosante. E na Crohn é o contrário, né? É mais nas juntas, como se fosse um artrite reumatoide, né? Seria mais no esqueleto apendicular, né? Nos braços, nas pernas.
Abaixo. Esses pólipos. Os pólipos são na reticulite ulcerativa. A icterícia, São as verrugas que você tinha falado, né? É. É porque a doença de Crohn, ela afeta mais, assim, principalmente a região final do ilho e a parte inicial do colo ascendente. Como ela afeta bem essa região final do intestino delgado, né, que é responsável mais pela absorção dos nutrientes, ele pode dar síndrome desabsortiva, uma das manifestações principais é a esteatorreia. Aí, eu acho que eu quero dizer, a doença de Crohn, entendeu? Já a reticulite ulcerativa, eu não falei que é bem raro, ele pode afetar todo o trato, né? Mas eu disse que é bem raro ele afetar a parte final do intestino delgado, o ilho, que ele afeta mais a região do reto e do sigmoide. Então, ele não vai apresentar, assim, se ele é mais foco na parte do intestino grosso, ele não vai apresentar muito esses sintomas, porque não vai apresentar síndrome desabsortiva. Eu acho que é por causa disso. Esteatorreia, por isso que falaria a favor da doença de Crohn, em detrimento da reticulite ulcerativa. O que é que vocês acham? Seria isso? Eu já tirava a letra B, a pseudopólipo já sai também, que já seria da reticulite ulcerativa, e a artrite de esqueleto axial também sai já seria uma manifestação sistêmica, como é uma manifestação sistêmica e é mais rara, extraintestinal, pode aparecer tanto nas duas, entendeu? Como na de Crohn, como na reticulite ulcerativa. Mas eu acho que é por causa disso que é a opção A. O que é que vocês acham? Alguém aí ainda? Sim, faz Eu entendi. sentido, sim, Juliana. Eu entendi, acho que o pessoal entendeu também. Porque tá coerente com a explicação, né? E a icterícia é como você falou, pode ter nas duas, desde que atinja o fígado e as vias biliares, né? Que dava aquela colangite. Eu não lembro o segundo nome, mas é colangite, alguma coisa. Colangite esclerosante. Seria a inflamação, né, dos ductos e fibrose. Aí seria essa. Eu já excluí, eu estou pensando assim, eu já excluí essas duas opções aqui, porque são manifestações extraintestinais e das doenças inflamatórias e infecciosas, seria B e a C. Então, é uma coisa mais sistêmica, não é uma coisa que foca muito na doença, seria mais específico, seria as duas primeiras aqui, assim. Essa aqui é bem mais específico, né, que eu falei, é pseudopólipos. Aí é tipo uma pegadinha aqui, eu acho. Essa questão. Eu acho. Vou passar para outra aí, a última. Todo mundo cansado já. Alguém quer ler? Ela é a última. Cólicas abdominais, diarreia mucossanguinolenta e febre baixa eram as manifestações predominantes que tanto afligiam Flávia, de 22 anos. A suspeita de colite ulcerativa ficou fortalecida pela identificação de: letra A, hemorragias, perdas das austrações e tabagismo; B, erosões, pseudopólipos e fístulas; C, doença contínua endoscopia e P, ANCA positivo; ou letra D, doença contínua endoscopia e ASCA positivo. Alguém chuta alguma alternativa?
Deixa eu ver o papo aqui. Alguma letra? Acho que Paulo botou aqui agora. Letra C, é? O Jorge falou B. B? Eu falei B, mas eu tô em dúvida, porque eu acho que pseudopólipos que você falou é da ulcerosa, né? Mas a fístula não. Eu acho que doença contínua não seria ascendente contínua ou de Crohn, não? Ou não? Crohn é descontinuado, não? Outra Crohn. Foi mal. Ó, as hemorragias é frequente, é uma complicação, né? Isso aí não especifica nada, não. Essa perda das ulcerações seria reticolite ulcerativa. Reticolite ulcerativa. O talho é fortalecido pela identificação. O tabagismo já é um fator protetor da reticolite. Então, não, já excluí isso aqui porque é o tabagismo. As erosões é da reticolite, pseudo também, mas as fístulas não. Né? Então, excluindo isso aqui, eu já só pode ser uma dessas aqui. Só pode ser Doença C, porque a D Ah. é as cascas para cromo. Para Crohn, tá certo, é a letra C mesmo. Entendi. Pronto, letra C. Eita, peraí. Obrigada pela atenção de todos. Foi bem cansativo, né? Foi muito boa a aula, muito boa mesmo. Foi Tá ótimo, certo. Juliana. Parabéns. Tá E certo. obrigado. Obrigado a vocês por esperar lá que eu complicado no começo. Vou pausar aqui.